Eu peguei uma passageira e ela colocou no destino uma parada que basicamente era pra gente pegar uma pessoa. Só que isso era normal acontecer. Só que eu nunca pensei que isso ia causar um dos maiores transtornos da minha vida. Era um dia normal de trabalho. Eu sou motorista de aplicativo, a gente sabe como é mais complicado quando se é mulher, mas eu tava precisando fazer um extra, não tava conseguindo achar emprego, então eu virei motorista de aplicativo e foi uma das melhores coisas que eu fiz porque eu consegui fazer o meu horário e uma renda boa. Peguei uma corrida, né, num bairro que era mais ou menos próximo, assim, do meu. E aí a menina já entrou no carro falando que tinha colocado uma parada. E sim, eu tinha visto que ela realmente tinha colocado uma parada. E aí ela falou, olha, é pra buscar uma amiga minha, mas vai ser muito rápido, não sei o quê. E eu falei que não, tudo bem. E aí ela falou assim, quer dizer, amiga não, né, estamos encaminhando pra algo mais. Eu falei que não, eu ri, tipo assim, ri e tal. A menina tava sendo simpática, puxando o assunto. Eu falei que não, tudo bem. Que não tinha problema nenhum, que a gente ia passar pra poder buscar a amiga dela. Nós fomos em direção, né, a essa amiga dela, que no caso era em outra cidade, né? A gente foi de uma cidade pra outra. Chegamos na frente de um apartamento muito bonito. Eu nunca tinha ido por aqueles lados, tá? Lá era um lado, assim, bem chique, sabe, gente? E aí ela falou, eu vou ligar aqui pra pessoa e vou pedir pra ela descer. Eu falei que tudo bem. E aí ela ligou, uma voz toda aveludada, mudou completamente a voz e falou assim, oi, então, a gente já tá aqui, o Uber já chegou, já tô aqui embaixo te esperando, desce aí. A pessoa respondeu, ela falou, ah, tá bom então, beijo, e desligou. Gente, passou 10 minutos, passou 20 minutos, passou 30 minutos. E a mulher simplesmente não descia. E ela tava ficando tão sem graça quanto eu. E ela começou a ligar. E cada vez que ela ligava, essa menina inventava uma desculpa diferente. Gente, do nada, essa menina que tava comigo simplesmente se transformou. E aí o barraco armou, que o meu telefone começou a tocar no meio do barraco e eu não tava entendendo nada. Até eu entender quem que era a pessoa que estava no prédio lá em cima. Quando deu 40 minutos que eu tava esperando a menina, eu falei, olha, já tem 40 minutos que eu tô aqui esperando, não é melhor você cancelar a corrida? E aí você sobe, conversa com a sua amiga, ela notoriamente não tá querendo descer, pode ter acontecido alguma coisa, e aí você cancela, não quero deixar você aqui, mas, né, você conhece ela. E aí ela começou a falar que não sabia quem era essa pessoa, onde ela tava, tipo assim, não, ela tá aqui na casa de uma amiga dela, eu não conheço, eu não posso simplesmente ficar aqui sozinha, eu não conheço ninguém e tudo mais. Eu falei, tudo bem, mas eu já tô aqui há 40 minutos esperando a sua amiga, já deu tempo, já tô aqui esperando mais do que o necessário pra poder te ajudar, pra poder não te deixar sozinha, mas eu realmente tô perdendo muito tempo aqui. E ela falou, ai, moça, espera só mais um pouco, que não sei o que, ela vai descer e tal, vou ligar pra ela, vou mandar mensagem, não sei o que e tal. Eu falei, não, tudo bem. Ela não queria descer pra poder ir chamar a menina, porque segundo ela não conhecia as pessoas da casa que a menina tava. Casa não, do apartamento. Só que conforme eu comecei a cobrar a menina, da outra menina descer, ela simplesmente se achou no direito de começar a gritar comigo. E aí ela começou a berrar, falando que era pra eu poder esperar, que ela estava pagando, que aquilo ali não era de graça, que eu estava estragando a noite dela, que ela estava indo pra um date, que eu tava fazendo mais do que o meu trabalho. Eu falei que já tava esperando ali há 50 minutos e que eu não ia ficar perdendo o meu dia, que eu ia pedir pra ela, por favor, se retirar do meu carro. Quando eu destravei a porta pedindo pra ela poder sair, falei que ia cancelar a corrida, falei que ia falar pra Uber o que tava acontecendo, a menina simplesmente começou a avançar em mim. Sabe quando a pessoa começa a avançar em você? E como eu não tinha nenhum meio de comprovação, porque eu não tava filmando, não tinha nada, sabe? Eu entrei meio que em pânico. E eu simplesmente saí do carro e deixei ela lá gritando, ela começou a me bater, ela arranhou meu rosto. Eu saí do carro e eu basicamente fiquei igual uma criança dando volta com a menina no carro, porque a menina estava berrando, falando que ia me pegar. Ela corria pra um lado, eu corria pro outro, ela corria pro lado, eu corria pro outro. Eu peguei o telefone, liguei pra polícia, expliquei o que tava acontecendo e falei onde eu tava e falei o endereço. E enquanto a polícia não vinha, eu ficava igual uma idiota correndo com a menina no carro. A polícia chegou e aí perguntou o que tava acontecendo e ela falou que tava sendo maltratada, que não sei o que, não sei o que. Só que ela tava tão histérica que obviamente que o policial não questionou ela. Ela foi de uma menina super simpática pra uma menina que simplesmente surtou. E aí o policial perguntou pra mim o que tava acontecendo. Eu falei, olha, eu sou motorista de aplicativo, eu vim trazer ela e ela falou que tava esperando uma amiga, só que eu já tô aqui 50 minutos esperando, a menina não desce, eu tenho que ir embora porque eu tô perdendo o meu dia. E aí o policial ficou do meu lado, falou, olha, ela realmente não é obrigada a esperar, que não sei o que, né, você agrediu a menina, isso é um absurdo. Aí perguntou pra mim se eu queria prestar queixa, eu falei que não, que eu só queria ir embora mesmo e tal, pra minha casa. Só que a menina veio pra cima de mim, começou a avançar em mim e o policial tentando segurar ela junto com o outro e virou aquela loucura, todo mundo gritando, veio os vizinhos, sabe, as pessoas começaram a sair na rua pra saber o que tava acontecendo. E aí, do nada, ela começou a falar que estava muito histérica. Quando ela, o policial segurou ela, falando que estava muito histérica. Porque se a pessoa que ela estava esperando não desceu, é porque tinha acontecido alguma coisa com ela, que ela tinha que descer, que não sei o que, que estava em contato, do nada ela sumiu. E aí o policial falou, não, então vamos fazer o seguinte, você sabe qual é o número do apartamento? Tá, sei. Então a gente vai tocar lá e vai pedir pra ela descer. Se ela não descer, a gente vai subir. O policial conversou com o porteiro.
né, explicou a situação, tocaram no interfone, 1, 2, 3, ninguém atendeu. O policial começou a pedir pra ela ligar pra essa amiga e falar que a polícia tava ali, que era pra ela descer e tudo mais. Ela fez isso e com isso parece que assustou, né, o pessoal que estava nesse apartamento. E elas desceram. Quando elas desceram, aí eu entendi tudo. Basicamente, tinha 3 meninas nesse apartamento e a que estava comigo tinha ido buscar uma pra um date que parece que elas já estavam saindo, já tinham um tempo encaminhando pra outra coisa. E aí, essas outras 2 meninas que não era que ela ia buscar, não sabia de nada que estava acontecendo, simplesmente se assustaram quando os policiais começaram a ligar pro apartamento dela pedindo pra elas descer. E aí me desce 2 meninas e elas começaram a perguntar o que estava acontecendo. O policial explicou pra ela e tudo mais e ela falou, olha, eu não tô esperando ninguém, ela também não, provavelmente é a nossa amiga Giovana, eu vou ligar pra ela e vou pedir pra ela descer. Aí eu já dei uma gelada, mas eu falei assim, cara, seria muita coincidência, nada a ver. Ligaram falando pra Giovana descer, a Giovana viu que não tinha escolha e desceu. Quando Giovana me desce, quem que era a Giovana? Sim, era a minha Giovana, era minha namorada, que estava no apartamento de uma amiga, que tinha dito pra mim que iria passar o fim de semana na casa de uma amiga, porque elas estavam juntas estudando pra concurso, mas na verdade, ela estava botando chifre na minha cabeça e combinando de marcar encontro com a menina que estava comigo. Só que essa menina que estava comigo, ela morava na nossa cidade. Ela não contou que a menina ia pedir um Uber pra poder buscar ela, porque essa menina tinha um carro. Só que parece que nesse dia o carro da menina estragou, porque Deus é com quê? Deus é com a corna. Com corno. Então, Deus não tem essa questão de ser corno ou corno, não. Ele é com corno igual. E aí, Giovana, quando a menina ligou falando que já estava na porta, olhou pela janela, reconheceu o meu carro e pediu pra ela a placa do carro. Falou, me passa a placa do carro, um print aí do aplicativo, só pra eu poder passar aqui pra minhas amigas, pra deixar uma forma mais segura, não sei o quê. A menina foi, pegou e passou. Isso assim, os policiais, todo mundo ali desvendando ali minha galha. E aí, a gente entendeu. Ela viu que eu reconheceu o carro, mas preferiu ver a placa, viu que a placa era a minha e ela não quis descer. Por conta disso, não sabia como dispensar a menina. Então, o que ela fez? Ela simplesmente desligou o telefone e fingiu que nada estava acontecendo. E quando a menina ligava, falava pra ela descer, ela falava que ia descer e não descia. Só que aí os policiais começaram a insistir no interfone. O porteiro começou a ligar, falando que quem tava lá embaixo era a polícia. E aí as 2 meninas que não sabiam de nada resolveram descer. Ali a gente começou a desvendar todo o mistério, né? O que tava acontecendo, que na verdade eu era chifruda. Eu não prestei queixa, né, contra a menina. Eu preferi ir pra minha casa. Fui pra minha casa, a minha Jurandira foi comigo. Chegou lá, a gente conversou. Eu terminei, ainda fui simpática dele, levei ela pra casa, terminei com ela. Falei que eu não ia aceitar a traição. Ela pediu, implorou, não, me perdoa, não sei o que e tal. A gente pode resolver. Eu falei que não tinha como a gente resolver. Me separei, né, porque eu morava junto com ela. E foi assim que eu descobri que eu era chifruda. E ainda apanhei na rua. Eu fingi ser gay pra minha mãe dormir comigo. Nesse relato nós somos um macho. Eu sei que muita gente vai me julgar, mas eu preciso contar minha história. Eu sou filho de pais conservadores, né? O meu pai e a minha mãe, eles sempre foram da igreja. Meu pai é pastor, a minha mãe é pastora. E eu cresci nesse meio e aí eu fui percebendo o fanatismo que a minha mãe e o meu pai tinham em relação à igreja. Só que eu não tinha esse chamado pra igreja, mas eu não tinha escolha quando eu era novo. Basicamente eu tive que seguir na igreja. Quando eu tinha mais ou menos os meus 13 anos, eu comecei a perceber que a minha mãe, ela fazia tudo em pró da igreja. E a minha mãe, ela era uma mulher muito, muito bonita. Ela chamava atenção onde ela ia, né? Independente de como ela estivesse vestida. E aí, quando eu tinha os meus 13 anos, eu estudava em outra cidade. Porque na cidade onde eu morava não tinha escola. Então a gente tinha que ir pra outra cidade pra poder estudar. Aquela cidade que o ônibus passava, pegava todo mundo, levava, depois o ônibus voltava. Então, e todas as vezes que a minha mãe ia na escola, ela chamava muita atenção. E aí os meus coleguinhas, tantos que foram na minha casa, que viram a minha mãe na escola, começaram a falar o quão bonita a minha mãe é. E adolescente é um problema. Atualmente eu já sou um homem, mas na época eles começaram a colocar na minha cabeça que a minha mãe era muito bonita, que se fosse eles nunca teria parado de mamar, que não sei o que eu devia ficar de olho na minha mãe, porque minha mãe era muito linda, que se fosse filho eu não ia conseguir separar. E eu comecei a escutar muito isso dos meus amigos. Só que eles começaram a me tratar de uma forma diferente pelo fato da minha mãe ser bonita, como se aquilo ali fosse incrível. E aí eles começaram a falar, pode falar, tu pega tua mãe, pode falar, tu não dá-lhe uma massa ali, pode falar, tu não faz aquilo. E aquilo foi entrando na minha cabeça. Quando eu tava com 15 anos, aquilo começou a fervilhar na minha cabeça e eu via que eles me tratavam diferente, me tratavam melhor, me tratavam como se eu fosse super popular por conta disso. E aí eu comecei a falar que sim, que eu pegava minha mãe, que eu dormia com a minha mãe, que eu tinha me perdido com a minha mãe, que não sei o que. Eu comecei a inventar um monte de mentira. Até que eles começaram a me pedir provas. Então eu quero ver, que não sei o quê. E eu ia desconversando até que eu comecei a virar o comentário da escola. Eles estavam me chamando de mentiroso. Então eu precisava provar que eu realmente estava dormindo com a minha mãe. E o que eu fiz? Eu aproveitei o fanatismo da minha mãe pra poder dormir com ela e conseguir provar pros meus amigos que eu realmente tinha um caso com a minha mãe. Eu comecei a fazer o que eu sabia que meu pai e a minha mãe iam odiar, porque eles eram extremamente preconceituosos. Eu comecei
comecei a me comportar como se eu fosse homossexual. Comecei a falar umas coisas, comecei com uns trejeitos, comecei a demonstrar isso mais ou menos em uma semana, assim, que foi o máximo que eu precisei fazer. A minha mãe veio conversar comigo. Eu estava no meu quarto e ela veio falar comigo que ela e meu pai estavam percebendo que o meu pai não iria aceitar aquele tipo de situação, o que estava acontecendo, que eu não era assim, que eu precisava me curar, que eu precisava ir pra igreja. Começou a me perguntar do que eu gostava, de como eu gostava. E ali eu fui manipulando ela, falando que eu estava confuso, que os meus amigos na escola haviam experimentado, tinham falado pra mim, que eu também estava começando a querer experimentar, que não sei o que eu não sabia o que fazer. E minha mãe falando que não, que isso era um absurdo, que eu tinha que ficar com menina, que não sei o que eu ia encontrar uma pessoa dentro da igreja, que não era pra eu poder ficar com nenhuma outra menina. E eu falando que não, que os meus amigos estavam colocando na minha cabeça, eu comecei ali a manipular ela. E ali ela me proibiu. E eu falei pra ela que já que ela estava me proibindo, ela podia muito bem me mostrar como era, né? Deitar comigo pra eu poder saber como era. Eu não usei exatamente essas palavras, mas eu posso ter que usar que senão o vídeo cai. A primeiro momento a minha mãe brigou comigo, falando que isso era um absurdo, e saiu do quarto, falou que eu tava de castigo, que eu era pra eu ir da escola pra casa, da casa pra escola, e que ela não iria aceitar esse tipo de coisa dentro da casa dela. Eu falei ok, só que eu continuei me comportando como se eu fosse homem, e aquilo foi cada vez mais assustando ela. Até que ela veio conversar comigo de novo e ela falou que ela iria fazer sim comigo, que ela iria dormir comigo, que ela iria praticar pra me mostrar uma única vez, desde que eu não contasse ao meu pai. Ali eu aceitei, né? Eu e a minha mãe, a gente foi pra cama. A minha mãe era uma mulher nova, ela era uma mulher muito bonita. Eu consegui gravar uma parte, nada, tipo assim, muito obsceno, só pra eu poder realmente provar que a gente tinha alguma coisa. Só que eu notei que a minha mãe gostou. E ali, ela começou a dar umas escapulidas pra minha cama quase todos os dias. Eu e minha mãe, basicamente, a gente começou a ter um caso. E o meu pai não desconfiava de nada. Só que o problema veio quando eu fui mostrar um dos vídeos que eu gravava, nada mostrando muito explícito pra uma turminha de amigos meus. E aí, eu tava com o telefone, um amigo estava atrás e ele começou a gravar minha tela e eu não percebi. E aí a irmã dele mexeu no telefone dele e achou esse vídeo e mostrou pra mãe dele, que mostrou pro meu pai. Esse amigo morava na mesma cidade que eu. Muita gente vinha de outras cidades, mas esse amigo morava na mesma cidade que eu. E aí a mãe dele conhecia o meu pai. O meu pai se revoltou, foi conversar com a gente, virou aquele escândalo, uma brigaiada dentro de casa. Só que ele não queria que as pessoas ficassem sabendo disso, porque o meu pai e a minha mãe, eles eram pastores. Então o meu pai perdoou a minha mãe, falou que era pra nunca mais se repetir. A minha mãe falou que isso só aconteceu uma única vez, mas que era pra me curar, pra me salvar. O meu pai acabou aceitando por essa situação, por ele não querer que eu fosse gay. Só que o problema é que esse vídeo que tava no celular desse meu amigo acabou vazando. Todo mundo da cidade descobriu o que estava acontecendo. Nós caímos na boca do povo, virou aquele bafafá. A gente teve que sair corrido da cidade. Assim que o vídeo espalhou, no dia seguinte, a gente pegou todas as nossas coisas, botou tudo dentro do carro e foi embora. Atualmente, a gente mora numa cidade bem distante de onde a gente morávamos. A minha mãe cortou o cabelo, mudou o cabelo. Meu pai e minha mãe, hoje em dia, não são mais da igreja. Eu já saí de casa, já tô morando sozinho. Assim que eu saí de casa, meu pai e minha mãe se separaram. A minha mãe, ela nunca mais tocou no assunto sobre a gente ter tido um caso. O meu relacionamento com ela é bem pouco. Eu falo com ela vez ou outra, meu pai muito menos. Eu já superei isso hoje em dia. Eu sou casado, eu tenho a minha filha. Mas até que ponto a gente chega por influência dos amigos quando você está na pré-adolescência? A minha amiga me mandou uma mensagem perguntando se eu queria entrar num grupo que basicamente era um grupo Mulheres Ajudam Mulheres em relação a explanar homem. Eu não entendi muito bem e pedi pra ela poder me explicar, e ali ela começou a me explicar. Basicamente era um grupo, esse grupo tem em diversas redes sociais, só que era um grupo fechado que só tinha mulher. E aí nesse grupo você entrava, e aí quando você começava a conhecer ou conversar com um cara, ou tava namorando, ou tava casado, você postava uma foto dele e perguntava se alguém sabia quem era ou se tinha alguma coisa a dizer em relação a ele. E aí as meninas desse grupo começavam a comentar se tinham coisas boas ou coisas ruins, se conhecia ou se não conhecia. E aí eu fiquei meio encucada com aquilo. Ela falou que era um grupo muito legal, né, que era mulher ajuda mulher, não sei o que, e eu resolvi entrar nesse grupo. É aquela velha coisa, melhor remediar do que medir, não sei. E aí eu entrei nesse grupo, dei uma olhada, vi vários jurandis lá, fiquei olhando, não sei o que e tal. Até aí tudo ótimo, tinha várias meninas que realmente ajudavam, tipo, esse aí é meu beijo, esse aí fez isso aqui, isso aqui, isso aqui, esse aí trai, isso aí, não sei o que. E aí eu deixei esse grupo pra lá, mas estava ali sempre naquela rede social ali, quando eu quisesse eu dava uma olhada. Até que eu fui pra uma balada com essa mesma amiga, e ali a gente tava ali tomando umas beritinhas quando chegaram 4 rapazes, né? A gente tava em 2, chegaram 4 rapazes e a gente se interessou por 2 deles, começamos a conversar, os outros 2 foram procurar outras candengas, a gente começou a conversar e rolou umas bitoquinhas. Só que assim, gente, ficância de balada, tudo certo, ele na dele, eu na minha, só que o cara simplesmente ficou grudado comigo, falando que tinha me adorado, que eu era muito legal, que ele queria me conhecer, que não sei o que. Só que eu só queria dar um beijo, eu só queria que ele desse um beijo e ele fosse pra lá pra eu poder beijar outras bocas, e o cara ficou grudado. Mas
Mas eu achei ele legal também, ele era bonito, simpático, pegou meu número, a gente começou a conversar. Só que aí esse cara, ele simplesmente começou a ter uns comportamentos, gente, muito estranhos. Ele me mandava mensagem o tempo todo e quando eu não respondia, ele ficava, tá fazendo o quê? Por que você não me responde? Não sei o quê. 3 dias que eu tava conversando com ele. Ele começou a dar-lhe uma emocionada. Só que ao mesmo tempo, ele dava emocionada, pedia desculpa, eu desculpava, a gente começava a conversar de novo e ele era super legal. Ele começou a me chamar pra poder sair, eu comecei a sair com ele e ele começou a se comportar cada vez pior. Sabe, o cara tava grudado em mim igual cola. Até que do nada, ele começou a estar muito ocupado. Todas as vezes que eu chamava ele pra sair, ele, não, hoje não dá, vamos amanhã, vamos não sei o quê. Parece que ele tava fazendo uma super organização. Até que um dia eu estava indo dormir e eu deixei a janela do meu quarto aberta. E quando eu fui passar pela janela pra deitar na cama, eu tenho certeza que tinha alguém olhando pra dentro da minha janela. Só que eu achei que era coisa da minha cabeça, eu fechei a janela e fui dormir. No dia seguinte, eu encucada com aquilo, falei com a minha amiga, tava na faculdade, ela falou, cara, que estranho, isso é muito estranho. Mas a gente acabou deixando pra lá. Até que o meu Jurandir, né, a gente já tava mais ou menos uns 2 meses ficando, me chamou pra poder fazer uma viagem com ele. E eu tava meio assim, meio assado, porque o comportamento dele era muito esquisito e a minha amiga teve a ideia de botar a foto dele nesse grupo. Graças a Jesus Cristo milagroso que a minha amiga teve essa ideia da gente colocar a foto desse Jurandir nesse grupo. Porque assim, ele já tinha me pedido em namoro, só que eu tava meio naquela aceitar ou não aceitar. Porque ao mesmo tempo que ele se comportava como um príncipe, tinha diversas vezes que ele ficava grudento, me cobrando as coisas. E eu falava, cara, a gente só tá ficando e tava desse jeito. Ao mesmo tempo que ele sumia, ficava meio que fazendo quase que uma planilha de organização, quando que a gente ia sair, quando a gente não saía, às vezes eu desmarcava e ele ficava revoltado, que ele falava, só vou poder te ver tal dia agora, que não sei o que, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho isso, ele sempre inventava uma desculpa. E aí do nada ele me chama pra poder viajar e eu falando com a minha amiga, ele me chamou pra poder viajar, tipo, sei lá, pra Petrópolis, pra casa da família dele, não sei o que ele quer me apresentar, só que a gente ainda não tinha namorado. Então eu tava sentindo como se fosse tipo, ele me forçando a aceitar namorar com ele, sabe? E aí eu contei pra ela também umas atitudes dele que eu achava um pouco estranha. Ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a foto dele lá no grupo. Eu nunca tinha colocado nada, nunca tinha comentado nada. Ela falou, vamos colocar aqui não sei o que. Vai que alguém tem alguma coisa a dizer. A gente não mora num lugar tão grande assim e tal. Não é tipo uma capital. Vamos colocar pra ver o que acontece e tudo mais. Eu fiquei meio assim, mas falei, não, tudo bem. Eu vou colocar, é um grupo fechado só pra mulher, não iria sair dali. Coloquei a foto dele e falei, eu estou ficando com essa pessoa, ele está me pedindo namoro, me chamou pra poder viajar, quero saber se alguém conhece, se alguém tem alguma coisa a falar sobre ele. Gente, não deu 10 minutos de postagem, 7 garotas começaram a comentar. Ué, mas eu também fico com ele. Não, esse daí eu tô ficando com ele também. Não, esse daí eu também tô ficando. E eu tô ficando com esse garoto aí. E eu tô ficando... A gente começou ali... uma comentaram... Quanto tempo? Como assim você tá ficando com ele? O que tá acontecendo? E aí ali... Uma tava ficando 1 mês, eu tava ficando 2 meses, eu tava ficando 6 meses. E aí elas começaram a falar que também não aceitaram o pedido de namoro dele porque ele tinha um comportamento muito estranho. E aí... Uma garota comentou, dizendo que era a ex-namorada dele. O comentário dela foi o pior de todos, que ela falou, gente, termina com ele agora. Ele me traiu muito. Ele tinha diversas namoradas quando ele namorava comigo. E ele é perseguidor. Ele fica indo na casa. Eu acordava de madrugada e ele estava na porta da minha casa. Ele ficava me seguindo quando eu tava indo pro trabalho. Ele fazia planilha pra gente poder se encontrar, porque tinha outras meninas que ele tinha que encontrar, outras meninas que ele também perseguia. Ele ligava pra e falava que tinha gente invadindo a minha casa, que era pra poder ir pra minha casa. Ele ligava pros meus pais e falava que eu tinha sido sequestrada, que estavam pedindo dinheiro, que não sei o que. Ele botava o terror na minha vida. Ela fez vários comentários, basicamente falando, tipo, um resumo de tudo que ele fez com ela. Falando que ele perseguia ela, que ele perseguia a família dela, que ele perseguia os amigas dela, seguia ela na faculdade, seguia ela em casa, seguia ela no trabalho, ficava seguindo ela na rua, vigiava ela o tempo todo. Colocou câmera na casa dela, hackeou o telefone dela. Ao mesmo tempo que ele arrumava tempo pra fazer isso com todas as outras meninas. Eu entrei em desespero, porque aí eu lembrei da vez que eu jurei que tinha alguém na minha janela, mas que eu achei que era loucura da minha cabeça. Como eu não queria que ele soubesse que eu estava sabendo de tudo, basicamente eu mandei uma mensagem pra ele falando que não tava dando certo, que eu queria terminar e que eu estaria me mudando com os meus pais. Ele tentou conversar comigo, eu não quis, bloqueei ele e, gente, ele nunca mais me procurou. Graças a Deus. As meninas do grupo também terminou com ele, né? Não sei se ele estranhou, se ele não estranhou, qual a desculpa elas deram. Eu sei que ele nunca mais me procurou. E eu sempre fico de olho nesse grupo pra poder ver se eu não conheço ou se alguma menina não posta uma foto dele. E todas as vezes que eu tô ficando, conversando com alguém, eu jogo a foto desse menino lá pra ver se alguém tem alguma coisa a me dizer em relação a ele. Meu pai me fez uma proposta de gravar um vídeo com ele, falou que estavam oferecendo um valor muito alto, mas que ele só me falaria qual seria o conteúdo quando chegasse lá no dia, que seria surpresa, se eu topasse, se eu não topasse, não ia topar. Só que ele me pediu o segredo absoluto, falou que não era pra contar pra minha mãe, mas que eles estavam precisando muito desse dinheiro para terminar de quitar a casa, que seria uma ajuda muito boa, que não sei o que e tudo mais, mas que ele não iria me obrigar a nada e que se eu quisesse, eu poderia gravar, ou se eu não quisesse, eu não iria. Na época, eu tinha completado 18 anos e aí eu estava em
em casa, minha mãe estava trabalhando, o meu pai era pra estar trabalhando também, mas ele chegou mais cedo e eu já achei estranho. Porque desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi meu pai chegando mais cedo do trabalho. Mas aí ele chegou e falou, que bom que você tá em casa, eu preciso falar com você. Tem muito tempo que eu já estou querendo falar isso com você, eu tava esperando você fazer 18 anos, porque com 18 anos a decisão é sua. Aí eu já olhando pra cara dele assim, pai, aconteceu alguma coisa? O que foi? Achei que era alguma coisa séria. E aí ele falou, você sabe que eu e a sua mãe, a gente tá com dificuldade, né? A gente tá tentando pagar essa casa, a gente entrou numa dívida muito grande e não sei o quê. E um amigo meu me fez uma proposta e me ofereceu um valor muito alto pra eu e você gravar um vídeo. E ele falou que seria uma única vez, que seria um único vídeo, mas que isso iria ajudar muito, porque ia dar pra poder quitar a casa e ainda ia sobrar. Ele falou que já havia enviado fotos dele e fotos minhas e que tinham gostado, né? E que queriam muito que a gente fizesse esse conteúdo, né? Esse vídeo. E aí eu comecei a olhar pra cara dele falando assim, pai, mas que tipo de conteúdo é esse? Por que a mamãe não pode saber? Por que você esperou fazer 18 anos? Não tô te entendendo. E aí ele falou que pra não me assustar, ele não iria me falar o que era e que ele só iria me mostrar no dia que se eu quisesse eu ia fazer, se eu não quisesse eu poderia voltar pra casa. Eu pedi pra poder pensar, ele falou que tudo bem, que eu teria um dia pra poder pensar, mas que era pra poder pensar na minha mãe, que a minha mãe tava trabalhando muito, que não sei o quê. Começou ali a fazer uma manipulaçãozinha na minha cabeça. E assim, gente, a minha mãe realmente tava trabalhando muito. Eu comecei a ver o quanto a minha mãe tava desgastada de tanto trabalhar pra pagar a casa. E eu não trabalhava e minha mãe ainda me sustentava, meu pai me sustentava. Ele começou a meio que jogar isso na minha cara. Pensa que a gente fez de tudo pra te dar de bom no melhor, se você puder ajudar, vai ajudar muito. Até que chegou o dia que ele perguntou se eu topava ou não topava, e eu acabei falando que topava. Ele falou que tudo bem, que no dia seguinte ele iria me buscar em casa pra gente poder ir direto pra esse local gravar esse vídeo. No dia seguinte chegou, eu não dormi de tanta ansiedade. Ele veio mais cedo do trabalho, me buscou e a gente foi em direção a esse local. Esse local era simplesmente uma fazenda. Quanto mais a gente ia, mais pro mato a gente entrava. Até que a gente chegou lá, gente. E vocês não têm noção. Quando eu cheguei lá, gente, tinha muita gente. Tinha muita gente. Tinha câmera, tinha isso, tinha aquilo. Era um lugar bem deserto, uma fazenda bem grande. E eu fui junto com meu pai, a gente foi entrando e a gente foi falar com umas pessoas. E até que chegou um cara e perguntou se eu já tava sabendo o que era, se eu já tinha topado, não sei o que. E meu pai falou que não, que eu não sabia do que se tratava, que eu tinha topado, mas que era uma surpresa e que ele só iria me falar ali na hora. O cara olhou pra cara do meu pai assim, falando, cara, tem certeza? Poxa, é melhor você falar com a menina, que não sei o que. Ele falou, não, na hora ela vai saber e tá tudo certo. O cara falou que tudo bem e saiu, e aí meu pai perguntou pra mim, ele virou pra mim e perguntou a seguinte coisa, você já não é mais mocinha, né? Eu olhei pra cara dele e falei assim, não, pai, não sou mais. Por quê? Teve uma época da minha vida, quando eu fiz mais ou menos uns 15 anos, o meu pai começou com um papo que eu tinha que me descobrir, que eu tinha que viver, que não era pra eu me prender como ele e a minha mãe, que era pra eu poder beijar na boca, pra eu poder namorar. E o meu pai, ele foi sempre liberal. E ele basicamente me incentivava a namorar, a furenfar, a fazer as coisas. E aí eu entendi o porquê. Esse amigo do meu pai era amigo dele há muito tempo. E ele trabalhava com isso há muito tempo. Eu falei que sim, que já tinha namorado, que já tinha furenfado, até aí tava tudo ótimo. Ele falou, tudo bem, então. E saiu, me deixou sentado lá numa casa, numa sala, num sofá. Até que ele voltou, me deu uma sacola e falou, olha, vai no banheiro, troca e me encontra lá fora. Quando eu entrei no banheiro, que eu abri a sacola, era um biquíni, né? Eu botei o biquíni e saí pra fora pra poder encontrar meu pai. Eu tava com um biquíni e um roupão por cima, e o meu pai também estava com um roupão. Por cima tinha umas 3 pessoas com ele, e a gente foi andando em direção, assim, a casa, sabe? Tinha a casa, o fundo da casa. A gente foi andando. Quando eu cheguei lá, tinha muita gente, tipo assim, toda uma equipe, não, tipo, uma multidão de gente. Era uma equipe de gente que tava lá pra poder filmar em volta de alguma coisa. E aí meu pai falou, olha, tenta manter a mente aberta, tenta ficar de boa, tenta ficar tranquila, a gente vai fazer o mais natural possível, tenta pensar que eu sou outra pessoa. E aí eu já comecei a olhar pra cara dele com cara de assustado. Eu meio que já tava entendendo o que tava acontecendo, e de verdade, o pior é que eu iria topar. Só que o problema é que eu não achei que aquilo ali seria tão diferente. Quando eu cheguei, que a gente foi pro local, que eu vi o que era pra gente fazer e onde a gente tava, gente, por um segundo, eu juro por Deus que eu quis desistir. Quando eu cheguei lá, tinha um chiqueiro enorme. Era um chiqueiro, gente, muito grande. E ele tinha muita lama. E tinha, tipo assim, uns 4 porquinhos espalhados, assim, pelo chiqueiro. E no meio ali tinha um lençol. Que você tava vendo, tipo, os porquinhos estavam meio que pro canto, porque tinha gente dentro ali com botina, meio que organizando como se fosse um cenário. E aí simplesmente jogaram um colchão no meio do chiqueiro. Aquele colchão branquinho.
E ali o meu pai falou, eu acho que você já entendeu o que a gente vai fazer. Nós vamos fazer um conteúdo adulto, né? Ele me deu uma máscara. Ele pegou uma máscara também e falou, ó, pra não mostrar o nosso rosto. Eu não tinha nenhum tipo de tatuagem, meu pai também não. Ele falou, pra não mostrar o nosso rosto, nós vamos colocar essa máscara. Mas eles querem que a gente grave esse conteúdo ali dentro daquele chiqueiro, né? Com os porquinhos em volta da gente. E aquilo ali me deu um enjoo, um embrulho no estômago muito grande. Porque, gente, o local tava sujo, o local tava fedendo, o local tava cheio de lavagem, tava cheio de bosta, tava com os porquinhos ali, sem entender nada. Eu tinha um amor absurdo por bichinho, então eu achei, assim, surreal eu ter que já fazer esse tipo de coisa que eu já imaginava o que era com o meu próprio pai pra poder ajudar a pagar minha casa, né? Eu já imaginava que era isso. Isso pra mim já era absurdo. Só que eles estavam oferecendo um dinheiro muito alto e seria uma única vez. Então eu iria me sacrificar. Eu fiquei meio assim, mas eu falei, não, tudo bem. A minha esperança é que fosse só ali em cima daquele colchão. Já tava tudo... Sabe aquela coisa que tá tudo tão M? Que é um peito pra quem tá cagado. Era essa a situação que tava na minha cabeça. Mas eu realmente queria muito ajudar a minha mãe, a minha família. Meu pai colocou isso na minha cabeça. Só que o problema é que eles queriam que a gente se sujasse de lama, sabe? Que se os porcos chegassem perto da gente não tinha problema. E ali a gente começou a pegar as instruções. Fomos ali, meu pai teve que tomar um remédio pro negócio, né? Começou toda a gravação. Era muito estranho, tinha vários takes, não é como a gente pensa, não é tipo assim, vai lá, frente que a gente vai gravar aqui, não. É vários ângulos, não, agora vai pra esse, não, agora vai pra agora para, descansa, volta pra cá, não sei o que, faz não sei o que, faz não sei o que lá. É tipo muito estranho. Aí eles ficavam meio que incentivando os porquinhos a chegar perto da gente. E eu não sabia onde aquele vídeo ia parar. Eu sei que não era nesses sites comuns que a gente já conhece, porque aquilo ali era tudo muito bizarro. No fim, a gente terminou a gravação, durou o dia inteiro, não é nada como vocês pensam. Pra ser bem sincero pra vocês, eu sei que é absurdo e as pessoas vão ficar, meu Deus, mas você gravou com seu pai, não sei o quê. Mas realmente pra mim não foi estranho, pro meu pai também não foi estranho. O mais estranho pra mim era realmente ser dentro de um chiqueiro. Eles me pagaram um bom dinheiro, meu pai conseguiu quitar a casa. Ele nunca mais falou sobre isso. Só que o amigo do meu pai entrou em contato comigo perguntando se eu não tinha interesse em fazer outros trabalhos. E eu acabei aceitando desde que eu tivesse sempre mascarada, que não fosse tão estranho como aquele foi. Depois disso eu fiz vários vídeos, sempre com máscara, sempre escondendo a minha identidade. A minha mãe, ela não sabe disso até hoje. Meu pai, ele ficou de boa. Ele soube que eu tava gravando outros vídeos, mas pra ele tava tudo bem. Eu estou ganhando um bom dinheiro, já paguei a minha faculdade, já comprei carro, já comprei outra casa e sigo gravando vídeo por aí. Nas vésperas do casamento da minha melhor amiga, eu descobri o segredo do noivo dela, que no caso era o meu patrão. E eu tive que contar pra ela porque eu não poderia deixar ela se casar com ele sem saber onde ela iria se meter. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a procurar emprego, né? E a minha amiga, ela namorava um cara que o pai dele deixou a empresa pra ele. E ele já era um pouco mais velho que ela, então ele era chefe lá nessa empresa. E ela perguntou pra ele se ele não tinha um emprego pra poder me arrumar. Ele falou que sim, que tudo bem. Na época eles eram só namorados, ele me colocou lá dentro. E eu já estava trabalhando lá há 4 anos, quando ele pediu ela em casamento. Essa minha amiga, ela era mocinha, né? Ela queria vestir de noiva, casar, pra depois praticar o ato. E essa situação rolou com a situação do meu patrão. Só que na época a gente não imaginava isso. Só que eu achava ele uma pessoa incrível, porque ele era um patrão incrível e ele super respeitava a minha melhor amiga. E é muito difícil você ver um homem que respeita tão assim, né? Essa decisão de não furiafar. Mas ele super respeitava ela, mas aí depois eu descobri o porquê. O porquê do porquê, que essa história tem tantas demandas, tantas desdobras. A minha amiga ficou toda feliz que ele pediu ela em casamento, não sei o que. Começou todos os preparativos do casamento. Eu iria ser a madrinha e tava tudo ótimo, tudo lindo, toda a preparação. Faltando uma semana pra ela se casar. O meu patrão, com todos os preparativos, né, do casamento com essa minha melhor amiga, ele acabou não indo trabalhar nessa semana e deixou a empresa na mão do subgerente. Esse subgerente era muito meu amigo e como era tudo muito pesado, ele sempre tava me pedindo ajuda e eu sempre tava ajudando ele. Até que ele falou pra mim assim, vai lá na sala do chefe, dentro da terceira gaveta da cômoda e pega um molho de chave que tá lá e traz pra mim, que era basicamente pra poder começar a fechar a loja. Eu falei que tudo bem e assim foi eu, gente. Só que aí eu entrei e abri a terceira gaveta e tinha um molho que o meu subgerente falou. Realmente era um molho grande de chave, não sei o que, pra poder fechar as coisas. Só que do lado tinha uma caixinha. Eu falei, caixinha bonitinha, o que tem aqui? Abri a caixinha e tinha uma chavinha. Quando eu abri a primeira gaveta, gente, tinha muita foto assim espalhada na gaveta e tinha um monte de varinha de Hogrid, só que de suporte. Sabe aquela varinha de Hogrid que você amarra na cintura
E aí tinha diversos tamanhos, cores, brilhantes, não brilhantes, que mexia, não mexia, motorizadas, sabe? Kid, não kid, humilde, não humilde. Tinha diversas. Tinha, amor, era um rodízio de varinha de Hogwarts. E aí eu fiquei olhando aquilo ali em choque. Só que eu não tava entendendo. Eu falei, gente, será que ele gosta da mesma fruta que a gente e tá enganando a minha amiga pra poder casar com ela? Só que não era isso. Eu comecei a dar umas bisolhadas assim na foto, depois de ver toda aquela quantidade de varinha de Hogwarts. Comecei a dar uma olhada nas fotos, né? E, gente, era ele sempre usando a varinha de Hogwarts. E ele tava sempre usando a varinha de Hogwarts com alguém. Ou seja, além da minha amiga ser uma chifruda, agora eu entendi o porquê que ele respeitava, o momento dela. As varinhas de Hogwarts era pra ele e pra pessoa que estivesse furanfando com ele pra usar nele. Porque ele basicamente não tinha piu-piu. Eu não sei explicar exatamente como que era, mas dava pra você ver que não tinha. Não é que não tinha de pequeno, não tinha. Não tinha. Parece que tinha sido cortado. Era uma coisa assim meio estranha. E aí tinha umas fotos que ele tava usando esse negócio em umas mulheres que eu nunca vi na minha vida, que não mostrava o rosto delas. Outras eram as mulheres que estavam usando ele furanfando, porque ele não tinha, né, não tinha. Eu fiquei em choque. Só que eu comecei a escutar os passos do meu subgerente, né? Então eu fechei a gaveta correndo, guardei a chavinha, entreguei o molho de chave pra ele. Falei, não, vou ficar aqui, vou dar uma arrumada, não sei o que. Ele, não, tá tudo bem. Eu, tá, só vou dar uma arrumada aqui pra chave checar, tá tudo ok. Ele falou, tudo bem, foi fechar a loja. Gente, eu peguei meu telefone e comecei a tirar um monte de fotos daquilo tudo. E fiquei, caraca, eu conto, não conto, o que eu faço? Eu saí do trabalho e fui direto pra casa da minha amiga. Ela era basicamente a minha vizinha. Quando cheguei lá, eu falei pra ela, preciso conversar com você, tem um negócio pra te contar. Eu acho que você precisa saber, né, antes de entrar nesse casamento. Uma, que ela era corna, ela precisava saber se ela ia perdoar ou não. E outra, que o querido dela não tinha o que ela ia precisar. Ela ficou bem assustada, falando, o que foi? Tá acontecendo alguma coisa? Gente, eu mostrei tudo pra ela. Ela ficou assim, em choque, falou que ele não falou absolutamente nada sobre isso com ela. E que ela teria aceitado ele não tendo, né, eles iam se virar de outra forma, mas que a traição ela realmente não iria aceitar. Ela mandou todas as fotos pra ele, falando que tava terminado, que a traição ela não aceitaria, explicou isso pra ele. Ele tentou ficar com ela, tentou voltar com ela, tentou ir conversar com ela, perguntando como que ela tinha descoberto isso, não sei o que, ela falou que não interessava e tudo mais. No fim, ele descobriu que tinha sido eu, me demitiu, a minha amiga não casou, ele tem ódio mortal da minha cara, mas eu realmente precisava contar pra ela que ela era corna e que ele não tinha lá a varinha de Hogwarts. Eu trabalho de camareira num motel e quando eu fui inspecionar o quarto pra poder liberar o casal, o que eu vi quando eu entrei lá dentro, eu saí correndo, gritando, desesperado, segura. Porque, gente, eu precisava tirar aquilo lá limpo, não dava pra simplesmente deixar o casal embora, eu não sabia nem o que tinha acontecido ali. Eu trabalhava nesse motel há anos, gente, eu já vi de tudo e mais um pouco, tanto que as coisas já nem me assustavam mais, eu já considerava aquilo ali normal. Era uma sexta-feira de manhã, esse casal havia entrado na quinta-feira, né, eles pegaram a noite toda, não sei o que. E ali a gente escutou tudo quanto é tipo de gritaria, fogo no toma, mas a gente já tava realmente acostumado. O dia amanheceu, naquele dia eu estava dobrando, né, normalmente ali no meu trabalho, e aí eu desci na recepção, a menina falou, o quarto 50 já tá querendo sair e eles já estão pedindo a liberação. No hotel funcionava assim, o casal saía, esperava na recepção, mesmo que tivesse de carro, ou a pé, ou de Uber, ou de ônibus, tem gente que entrava ali até de bicicleta, esperava, né, na recepção, enquanto as meninas, outras pessoas que trabalhavam lá, a gente ia até o quarto inspecionar pra ver se estava tudo certo, quanto de bebida tinha consumido, aquela coisa normal de hotel. Só que a gente já achou estranho porque a menina da recepção falou, cara, vai lá logo, Carmen, porque eles estão ligando aqui, estão falando que estão com pressa, que não sei o que e tudo mais. Eu falei, não, tudo bem, mas eu preciso que eles saiam do quarto pra que eu entre no quarto. Ela falou, não, tudo bem, eu vou ligar pra eles. Aí ela ligou e falou, olha, eu preciso que vocês desocupem o quarto e venham pra recepção, porque é assim que funciona em todo e qualquer motel, não é possível que eles estavam lá pela primeira vez, pra que a menina possa ir, pra poder ver se tá tudo certinho, bonitinho, pra poder liberar vocês. Eles não, tranquilo, não sei o que, desceram o casal de pimpolhos, felizes e contentes. Quando eu olhei assim, eu fiquei, gente, eles estavam a pé, eles iam pedir Uber ali da recepção. Eu fui pro quarto, tranquilamente, balançando ali a chave, linda pipões, já com minha musiquinha, porque depois eu ia ligar pra recepção pra liberar, e depois eu ia limpar o quarto, com meu carrinho empurrando, não sei o que. Tá bom, abri a chave. Gente, quando eu abri a porta que eu entrei, o quarto estava todo cheio de sangue.
Era assim, tava em tudo quanto é lugar, nas paredes, sabe? Só que as paredes, elas eram laváveis, esse não era o problema. Tava nos lençóis, tava na hidromassagem, tava em tudo, cada canto do quarto estava vermelho. O quarto todo tava dessa cor aqui, ó, dessa cor aqui, vermelho, que eu olhei assim, eu falei, gente, isso é... Eu nem entrei, eu não entrei porque eu fiquei com medo do que eu ia achar ali. Eu saí gritando em desespero, segura, segura, segura. E o casal já ficou assim, tipo, meio nervoso, porque o quarto deles era próximo ali da recepção. A menina da recepção se assustou, começou a perguntar, o que foi, o que tá acontecendo? E eu me tremendo todinha, eu não conseguia falar, porque eu achei, gente, do fundo do meu coração, que eles tinham ou feito alguma coisa ali, ou ele tinha machucado a menina, e a menina não tava demonstrando, ou tava acontecendo alguma coisa ali, ou tinham, sei lá, debaixo da cama, que eles tinham feito alguma coisa com alguém ali, porque sem condições tá daquele jeito. Eu chamei os seguranças, né, quando eu comecei a conseguir falar, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o segurança, porque o casal ficou, a gente quer ir embora, a gente apagou, que não sei o que, porque eu não vou ficar aqui, vendo essa mulher fazendo escândalo, que não sei o que, e eu não conseguia botar pra fora, chamei os seguranças e mandei segurar ele, falei que eles não iriam sair. E nisso a gente levou eles pra um quartinho, eles relutando bastante, não sei o que, a menina falando muito que tinha hora, que tinha que trabalhar, que não sei o que. Quando a gente tava ali no quartinho, eu comecei a falar o que eu vi, falei que o quarto estava puro sangue, né, que tinha acontecido alguma coisa ali e que a gente queria saber o que tinha acontecido ali, porque eles não iriam sair, que a gente ia saber isso e tal, porque isso não era normal. Eu falei, o que eu vou encontrar quando eu começar a limpar o quarto? Comecei a questionar, comecei a falar. E aí o casal falou pra gente que não, que era pra ficar calmo, que aquilo ali era falso e que ele tinha essa questão desse finget dele lá, que ele gostava somente de Furunfá banhado, fosse falso ou de Chico, se me quiseres. Como a mulher não tava de Chico, se me quiseres, eles trouxeram e fizeram o falso ali mesmo, o vermelhinho falso, e jogaram pelo quarto todo, que não tinha nada demais, que não tinha nenhum culpa ali, que era pra eu ficar tranquila, que eu falei, não, então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão lá com a gente, enquanto a gente vai recepcionar, verificar tudo, olhar tudo pra ver se realmente não tem, e depois a gente libera vocês mesmos, vocês vão ter que pagar a multa. Foi o segurança, foi os dois casais, e nisso, gente, o hotel todo olhando, tá? Porque tinha gente que tava querendo ser liberado por outras pessoas, todo mundo olhando. O segurança entrou, olhou debaixo da cama, olhou tudo quanto é lugar, falou que não tinha nada realmente, que era só essa questão do vermelhinho e tal. E aí eu falei que não, que tudo bem, então, que era pra eles resolverem com a recepcionista. A gente foram lá, pagaram uma multa, né? Fizeram um escândalo falando que não queria pagar a multa. A gente falou, cara, olha o estado do quarto. Como é que você não quer pagar a multa? Se você não pagar a multa, a gente vai ligar pra tá, não sei o que. Pagaram a multa e foram embora. Mas esse foi o dia que eu quase morri do coração. E eu nunca ouvi falar nisso. Meu filho disse que tava com AIDS. Entendeu? AIDS. Entendeu? Meu filho chegou em casa falando que estava com isso. E eu quase que fui de arrasta. Mas quando eu perguntei pra ele o que era isso, aí ele me explicou, eu fiquei, meu filho tinha 4 anos. 4 anos. E detalhe, ele foi pra casa de um amiguinho e voltou falando isso. E falou que o amiguinho também estava. E que tinha sido o amiguinho que tinha passado pra ele. Agora você imagina o desespero de uma mãe, Francisco Júnior, chegando da casa dos outros, falando que estava com AIDS. Era um sábado, de manhã, uma amiga minha me liga, amiga de infância, que a gente tinha feito tudo junto, engravidamos junto, casamos junto, fizemos tudo junto. Nosso casamento foi na mesma igreja. Me liga, perguntando se poderia buscar o Francisco Júnior, porque o Antônio da Silva Sauro estava lá sozinho, não sei o quê. E assim, gente, isso já era normal. O meu filho ia pra casa dela, o filho dela vinha pra minha casa, a gente não tinha problema nenhum com isso, conhecíamos a família toda. E eu falei que tudo bem, ela falou, vou passar aí de carro e vou buscar ele. E assim ela fez, como ela sempre fez há 4 anos. Passou, buscou ele. Era aquela amiga assim, que quando ela queria curtir com o marido dela, a gente cuidava. Quando eu queria curtir com o meu, ela cuidava do meu bebê. E assim a gente ia se apoiando, sabe? Tranquilo, passou ela, buscou o Francisco Júnior, levou pra casa dela pra brincar com o Antônio da Silva Sauro. E ficaram ali o sábado todo. Quando foi sábado de tarde, ela me ligou, perguntou se ele poderia dormir lá, porque eles estavam brincando, não sei o quê. E o Antônio Júnior tava meio, o Antônio da Silva Sauro tava meio chateado, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, ele pode dormir sim. Ela foi lá em casa, buscou uns pares de roupa dele pra poder dar banho, não sei o que, e ficou lá pela casa dela. No domingo de manhã, ela falou que levaria ele de tarde. Eu falei, tudo bem, tirei uma folga com meu marido, fomos nas paredes, tudo quanto é lugar, faltou um pouco me pendurar no teto. No domingo de manhã, me chega a minha amiga entregando o meu filho, né? Cumprimentei o Antônio Júnior da Silva Sauro, ela, não sei o que, e eles foram embora, porque parece que tinha culto, sei lá do que das contas. Chega o meu filho, me abraça, não sei o que, meu marido deitado. Eu pergunto pra ele, filho, como é que foi lá na casa do Antônio da Silva Sauro? E ele vira pra mim e fala assim, mamãe, eu tenho que te contar um negócio urgente. Eu estou com AIDS e eu peguei do Antônio Silva da Silva Sauro. Eu me sentei, a perna tremeu na hora, o joelho nem conseguiu se manter. Eu sentei e falei, o quê?
O que você falou? O quê? Quando o Francisco Júnior chegou falando que estava com o AIDS, eu já comecei a me tremer todinha. Só que assim, gente, eu confiava na minha amiga, na família dela. Eu sabia que isso não acontecia. Mas lá no fundinho veio aquela vozinha: você não pode dar 100% da sua confiança a uma pessoa. E aquilo me doeu muito, porque eu realmente confiava 100% nela. Então eu entrei em desespero, falando: como assim, filho? O que tá acontecendo? E aí eu comecei a ficar nervosa, comecei a chorar. E como eu comecei a chorar, ele começou a chorar também. Começou a falar: mamãe, por que você tá chorando? Por que você tá brigando comigo? Isso é uma coisa boa, que não sei o quê. E ali, gente, eu já me desesperei mais ainda. Ele começou a chorar. E eu falando: fica calmo, só fala pra mamãe o que tá acontecendo, o que é isso, de onde você tirou isso. E aí ele falou pra mim que tinha sido o Antônio da Silva Sauro que falou que estava com isso, perguntou se ele queria, ele falou que queria, e aí eles conversaram com o Papai do Céu e simplesmente o Papai do Céu resolveu dar pra ele também. Aí eu só fiquei olhando pra cara dele assim, tipo, ué, mas eu falando: filho, mas isso não vem do Papai do Céu. E ele falou que ia sim, que vem sim do Papai do Céu. Aí, gente, eu já falei assim: filho, o que é a AIDS pra você? Eu achei que era a mesma coisa que era pra mim, mas pelo visto não era. E aí, do jeitinho dele, porque ele não fala tão corretamente assim, ele vira e fala: amor incondicional do Senhor. Ou seja, do Papai do Céu. Eu falei: entendi. Aí ele falou que o Antônio Silva da Silva Sauro estava com isso, perguntou se ele queria, ele falou que queria, eles ajoelharam, começaram a conversar com o Papai do Céu, e daquele momento ele também estava com AIDS. Eu falei que tudo bem, me tremendo todinha, coloquei ele pra tomar um banho e liguei pra minha amiga. E ali eu falei pra ela: AIDS? Sério? Amor incondicional do Senhor? Sério? E aí ela falou: menina, ele simplesmente escutou na casa da irmã da tia dele falando isso. Parece que ele tinha ido passar final de semana lá, não sei o quê. E aí escutou a menina falando alguma coisa sobre. A menina, ele chegou em casa falando o que era isso, porque ele queria isso. E eu falei pra ele que era amor incondicional do Senhor, né? Eles eram da igreja e tudo mais. Falou que era isso. E ele falou pro Francisco Júnior. Eu falei: cara, tu tem que conversar com ele, pra ele poder não falar isso pra ninguém, não sei o quê. Porque se ele sair falando isso aí por aí, porque ele chegou aqui falando que o Antônio Silva da Silva Sauro estava com isso e que pegou dele, que passou pra ele. E ela falou: meu Deus, não sei o quê, vou conversar com ele e tudo mais. Bom, no final ela conversou com ele, explicou pra ele que não era pra ele poder falar sobre isso, que o Papai do Céu não gostava, não sei o quê. Ele entendeu, conversei com meu filho também nunca mais falou disso. Mas olha, gente, eu vou falar um negócio pra vocês: criança quase faz a gente de arrasta. Todos os dias a minha filha levava uma cobertinha pra escola e essa cobertinha voltava fedida a toba, fedida a prequito, e eu nunca entendia o porquê. Até o dia que eu fui chamada na escola. Como criança descobre as coisas e criança quer reproduzir aquilo e ainda quer ensinar pros outros. A minha filha, quando ela tinha 6 anos, ela começou a levar uma cobertinha pra escola, né? Uma cobertinha que ela gostava. E ela falava pra mim que as tias tinham pedido, que era pra hora do soninho, que não sei o quê. Ela me inventou uma historinha e como eu não entendia muito bem, eu acabei deixando, falei que tudo bem. E todo dia ela levava lá a cobertinha dela na mão e eu achei que tava tudo certo. Só que todos os dias essa cobertinha voltava com um cheirinho esquisito, com cheiro de suor, com um cheiro assim meio rústico. E eu demorei muito tempo pra perceber que aquilo ali era cheiro de toba, era cheiro de prequito, era cheirinho assim meio desagradável. Mas como a minha filha era criança, eu falava: ela arrasta isso aí pra tudo quanto é lugar, tá tudo certo, não sei o que. Eu lavava a cobertinha dela, no dia seguinte ela levava outra, porque enquanto uma tava secando, ela levava outra. Ela basicamente tinha 2 pra ela poder levar pra escola. Ela sempre me engabelou nesse assunto. Eu tinha 2 filhas, uma mais velha e essa minha de 6 anos. E eu acabei não prestando muita atenção no que estava acontecendo, porque a minha filha mais velha tinha 12 anos, estava naquela fase de adolescente, me dava um trabalho assim absurdo. Eu acabei não prestando atenção que a minha mais nova também estava aprontando e eu não entendi o porquê. Até que um belo dia ela voltou da escolinha meio murcha, meio xoxadinha, não falou nada e me entregou um bilhetinho. E nesse bilhetinho falava que ela só poderia entrar na escola acompanhada de um responsável, que no caso era eu. Eu não entendi aquilo, mas tudo bem. Falei: não, eu vou lá no dia seguinte. A diretora me ligou. Eu li o bilhete, ela me ligou pra poder ter certeza que eu tinha lido o bilhete e que eu compareceria no dia seguinte na escola. Eu falei: tudo bem, perguntei se aconteceu alguma coisa. Ela falou: não, que a gente só precisava conversar. Aí tá bom, amanhã
Amanheceu o dia, arrumei a querida da Valentina. No dia seguinte, fui levar a bonitinha na escola. A diretora me chamou pra sala dela, eu entrei, Valentina foi pra salinha. E aí, meus amigos? A minha querida filha Valentina estava levando aquela cobertinha dela por um motivo. Não era pra soninho, não era à toa, não era porque todo mundo usava. Não, tinha um motivo. Eu sentei, cumprimentei a diretora e ela começou a falar comigo. Ela, olha, eu tô te falando, né, por um motivo de alerta. A Valentina já me contou o que aconteceu, já me explicou de onde ela tirou isso. Eu sei que você não tem culpa, criança é assim mesmo, não sei o quê, mas você tem que estar informado. E aí ela me perguntou se eu estava ciente que Valentina estava levando uma cobertinha todos os dias pra escola. Eu falei que sim, que tinha sido as tias que tinham pedido, né, segundo Valentina, que era pra hora do soninho, que podiam levar, que não sei o que não sei o que lá. E ela foi pegou e falou que não tinha isso, que basicamente não tinha isso de soninho, né, que não tinha cobertinha, não tinha nada disso. Aí eu fiquei com... O quê? Ué, como assim, querida? Tá desequilibrada? E ela falou que não, que Valentina, 6 anos de Valentina, tinha me enganado. Que não era pra isso que ela levava a coberta. E que ela só descobriu, a diretora, porque não deixaram uma amiguinha participar e a amiguinha contou pra professora que contou pra diretora. Parece que a amiguinha que não deixaram participar, minha filha não gostava dela, falava que a coberta era dela e que ela não iria participar. Segundo a diretora, a minha filha Valentina estava levando a cobertinha e aí ela pegava a cobertinha, ia pro banheiro com as meninas, as amiguinhas dela, elas ficavam sem vestes, elas começavam na cobertinha, sem vestes, todo mundo ali, uma de cada vez. Gente, na hora a minha cara foi assim, ó. Como assim? De onde é que ela descobriu isso? De onde é que ela tirou isso? E aí ela falou, olha, a gente perguntou, né, pra Valentina, e ela falou que viu a irmã mais velha fazendo isso em casa e que quis reproduzir e que quis mostrar pras amiguinhas e contar pras amiguinhas. Elas não sabiam o que significavam, não sabiam o que eram, mas viu a irmã fazendo, achou legal e quis fazer também. Gente, na hora eu me desesperei, assim, absurdo por ter conteúdo, né, assim, se tratar disso. Ela falou pra eu conversar com a Valentina, que tava tudo bem e tudo mais. Eu fui pra casa, assim, chocada. Quando a Valentina chegou da escola, ela já esperava, né, porque a diretora falou que ia conversar comigo. Eu expliquei pra ela, falei que isso era coisa de gente de coisa adulta, né, falei que não era pra ela fazer isso era coisa de gente adulta, né, falei que não era e tudo mais. Conversei, expliquei, proibi ela de levar a cobertinha. Tive que conversar com a minha filha mais velha, né, que tava se descobrindo, que tava ali naquela fase de fogo no tubinhas e tudo mais. Também tentei explicar pra ela, falei que ela era muito nova pra essas coisas, mas é algo que a gente não controla. Mas na escola, com as amiguinhas dentro do banheiro, aí já é muito complicado, né, gente? Minha esposa perdeu o telefone dela e ela deu o azar que o contato de emergência dela era eu. Me ligaram e pediram pra eu ir buscar o telefone. Meus amigos, que loucura! Quando eu comecei a namorar minha esposa, eu comecei a escutar uns boatozinhos dela, mas aí eu achei que era o povo querendo criar intriga pra estragar a minha felicidade, sabe? Porque ela tinha uma carinha de princesa, sabe? Criada dentro da igreja, o pai e a mãe dela super conservadores, a menina era super tranquila, mas os outros sempre falando, olha, ela foge de noite pra poder ir pra cidade vizinha, essa menina não é santa, que não sei o que. Só que como era só disse e me disse, eu ignorei, comecei a namorar com ela, comecei a gostar bastante dela, apresentei pra família, não sei o que. Passou mais ou menos uns 4 anos de namoro, tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Pedi ela em casamento. Me casei com ela, comprei uma casa, botei ela dentro, fiz tudo bonitinho e tudo mais. Pagava faculdade, pagava curso, pagava salão, pagava roupa, isso minha mulher não trabalhava, mas eu também tinha dinheiro pra poder bancar ela, sem precisar que ela me pedisse dinheiro pra qualquer coisa, né? Ela tinha a conta dela, eu depositava o dinheiro e ela fazia o que ela queria. Fora a faculdade, as outras coisas que eu pagava, a casa, tudo certinho. Eu tinha uma empresa, né? Eu realmente tinha um poder aquisitivo bem legalzinho. A gente fazia viagem, ela comprava tudo que ela queria e, amor, ela vivia o luxo. Aí, tranquilo, né? A gente tinha se mudado, tínhamos ido morar numa cidade nova, né? A gente deixou a nossa pra trás, que era uma cidade muito pequena e tudo mais, tudo certo. Fui abrindo outras filiais, comecei a ter que viajar, mas eu confiava no meu querubim, ela nunca tinha me dado motivo. Ela nunca tinha me dado motivo. E eu nunca fui um homem tóxico. Eu não mexia no telefone dela, eu não ficava perturbando ela ia pra casa das amigas dela, não falava nada, ela dormia na casa das amigas dela. Mamãe sempre disse que homem e mulher casada não dorme fora de casa, mas eu acreditei? Claro que não. Eu bati no meu peito e falava, eu sou macho, eu confio na minha mulher. E aí a minha mulher vivia assim, voando. Até que um belo dia chega ela em casa, tinha acabado de chegar de viagem, e ela chorando, amor, perdi meu iPhone, que não sei o que, que eu perdi, eu não sei onde tá e tudo mais. Eu falei, amor, tudo bem, beleza, vai lá, compra outro, tudo certo. Ela foi com uma amiga dela pro shopping pra poder comprar outro, só que aí me ligaram.
pro meu telefone, falando que tinha um rapaz, falou, olha, eu achei o telefone, esse telefone, não sei o que, tá aqui o contato de emergência e tal, gostaria de saber se você pode vir buscar e tudo mais, não quero ficar pra mim, não quero nada dos outros. Achei super legal, não falei nada pra ela, porque eu não tinha como me comunicar com ela tava com a amiga dela, peguei o carro e fui buscar o telefone. A primeira coisa, assim, que foi a minha primeira suspeita, o endereço que o garoto me deu. Botei no GPS e fui, dirigindo meu carro, bum, 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 dirigindo meu carro, chifrudo, tranquilo. Fui eu. Quando eu cheguei, era um hotel. Falei, ué, estranho. Mas tranquilo, eu pensei que ele achou na rua, o garoto trabalha no hotel, né? Eu acredito no meu bem. Pensei, comecei, a gente que acredita na mulher da gente, a gente vai criando várias desculpas. Aí tranquilo, fui na recepção e tal. Falei, oi, tudo bem? Você me ligou e tal. Ele falou, ah, não, aqui o celular, a gente achou dentro do quarto e tudo mais. Eu falei, opa. Eu falei, como assim dentro do quarto? Ele, não, esqueceram, a gente achou dentro do quarto, não sei o quê. Você é o quê dela? Eu falei, marido. Aí ele já olhou pra minha cara assim, arregalou os olhos. Eu falei, minha esposa veio aqui ontem? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, veio. Eu falei, não foi comigo, né? Aí ele, não. Eu, tranquilo. Ali, amor, eu já tinha certeza que eu tava sendo o quê? Corno. Era um hotel de luxo, um hotel caríssimo, que provavelmente quem bancou foi eu. Aí, tranquilo, peguei o celular, falei, muito obrigada. Eu sabia a senha, né? A gente tinha combinado de um dar a senha pro outro, a gente só não olhava porque ela achava um absurdo. Entrei dentro do carro, falei, vou ficar com 2 minutinhos aqui no estacionamento. Ele, não, pode ficar tranquilo, porque ele entendeu que eu tava ali na descobrência, na descoberta de que eu era chifrudo. Peguei o celular dela, botei a senha e comecei a olhar. Ela tava, sim, né, com uma pessoa. Na noite anterior, essa pessoa eu conhecia, só que eu jogava bola. Todo sábado tinha um timezinho que eu jogava bola, já era o time da cidade, assim, já tinha um tempinho, né, que eu ia pra essa cidade pra jogar bola, conhecia todo mundo, a minha esposa também. Tinha, um grupo aí de 15, minha esposa só não pegava 2, de resto ela pegava todo mundo. A lista dela do celular era assim, amor, era incontável. Eu printei tudo bonitinho e só peguei os prints e mandei pra amiga dela que eu sabia que ela tava, e que provavelmente a amiga ia dar meu recado, né. Peguei meu carro, fui pra casa, a amiga começou a me ligar, eu não atendi. Quando ela veio pra casa, obviamente, quando ela chegou, ela, amor, eu posso te explicar, que não sei o que, ela meteu serinho pra mim, e ela chegou, as malas dela tava na porta, explique, eu quero, qual vai ser a sua desculpa? Ela virou pra mim e falou que a amiga dela usava o telefone dela, e que não era ela que usava, que não era ela que conversava com os caras, que era amiga dela. Só que aí ela achou que eu não tinha visto, né? Eu falei, entendi, eu falei, não, mas deixa eu te falar, eu achei o seu celular no motel, o cara me confirmou que você estava lá, sem mim, né? Não era comigo que você estava. E eu olhei todas as conversas, eu vi todas as fotos. Você mandava foto sua pros caras também pela sua amiga? Ali, amor, a cara dela foi ficando vermelha, ela se ajoelhou, começou a chorar, me perdoa, pelo amor de Deus, não sei o que, eu errei, fui moleque. Falei pra ela que não tinha perdão, botei ela pra fora e me separei. Mas foi assim que eu descobri que eu fui chifrudo. A minha sogra, ela me estressou até depois que ela faleceu. Gente, até depois que ela foi de arrasto, porque falam que sogra é pra sempre. Mas eu não imaginei que o pra sempre era depois da morte. E detalhe, ela gostava de mim. Só que olha só, eu era vizinha dela, né? Eu era criança e eu era grudada nela. Eu sempre ia na casa dela, que não sei o que, ela fazia comida pra mim, ela vivia na minha casa, mas ela era muito amiga da minha mãe. Até que ela conheceu um cara, se casou com esse cara, engravidou e teve quem? O meu marido. Nós tínhamos 7 anos de diferença, né? Quando ele foi crescendo, foi ficando mais rapaz e tudo mais, a gente conversando, era muito unido, né? Ela vivia na minha casa, eu vivia na casa dela. Eu acabei me aproximando do filho dela, a gente acabou começando a ficar, começamos a namorar. E assim, do dia que a gente assumiu pra lá, amor, foi só ladeira abaixo. A mulher pegou um ranço de mim inexplicável, simplesmente porque ela não aceitava que eu era mais velha que o filho dela. Porque ela falava que eu já tinha 30 anos e o filho dela tinha 23 anos, que ele era muito novo, que não sei o que, que ele não devia estar ficando com uma velha, que não sei o que. Começou a me esculhambar, como se ela fosse a novinha do bairro, sabe? E piorou quando a gente decidiu se casar. Ela achou que o nosso relacionamento não ia pra frente. No início ela não perturbava muito, mas ela, tipo assim, desgostou de mim, sabe? E aí quando ela viu que a gente tava ficando sério, que a gente começou a namorar, que já tinha 3 anos que a gente tava junto e que a gente resolveu se casar, meu amor, foi o inferno na terra. Tudo que ela pôde fazer, ela fez. Ela não foi no meu casamento. Ela infernizava a vida do meu sogro pro meu sogro infernizar minha vida. Virou aquele caos, mas no fim a gente se casou e foi morar junto no final da rua. Eu queria morar bem longe, mas o querido falou que não, que era a mãe dele, que não sei o que, a gente arrumou uma casa próxima. E ali, amor, era, olha, gente, eu tive que passar por muita coisa, aceitei muita coisa. Só que eu tinha uma melhor amiga, que ela era mais nova que eu, né, e que a gente vivia grudada, então ela vivia na minha casa. E, gente, colocar mulher dentro da sua casa é a pior besteira que você faz. Essa minha mais que best melhor amiga começou simplesmente a dar em cima do meu marido. E o meu marido, o que que fez?
Ele deu confiança e aí eles ficaram. Ele me traiu, eu descobri mexendo no telefone dele. Só que aí o que eu fiz? Não, tudo bem, vamos fazer o seguinte então. Que ele me pediu perdão, chorou, falou que não queria separar. Falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou descontar o seu chifre, tá? Com um amigo seu que dá em cima de mim, que também vive aqui, e aí a gente vai estar kit. Se você quiser continuar, a gente continua. Se você não quiser, você volta pra casa da sua mãe. Falei, estou ligando agora pro seu amigo, estou indo agora pro motel com eles, você vai saber que eu tô lá furianfando. Se você quiser estar aqui quando eu voltar, ótimo. Se você não quiser, só você pega suas coisas e ir pra casa da sua mãe. E assim eu fiz, liguei com um amigo, que eu já sabia que era talarico, dava em cima de mim, vivia na minha casa. Fui pra casinha com ele, furenfei a noite toda. De manhã, quando eu voltei, ele estava lá, dizendo que agora estávamos quites, que ele ia me perdoar e que a gente ia continuar junto. E eu aceitei. Passou mais ou menos uns 5 anos e a minha sogra faleceu. Lembra da minha amiga, que era muito minha amiga e que me pegou meu marido? Então, pois é. A minha sogra também conhecia ela. E a minha sogra gostava muito dela. E quando os dois ficaram, que a minha sogra ficou sabendo, minha filha, foi a felicidade dela, que ela achou que a gente ia se separar, achou que ele ia ficar com ela gostava muito dela, que aprovava. Começou a chamar ela de nora, começou a chamar ela pra tomar um chá e não sei o quê. Que era uma bruxa, aquela mulher era uma bruxa. E aí, ex-Cademo faleceu, né? Desceu de chope, de tobogã. Ela, antes de falecer, descobriu uma coisa chamada última vontade. Sabe, última vontade. Ela fez um testamento. Ela não tinha nem cash money direito. Ela fez um testamento só pra deixar a última vontade dela. De tudo que ela queria, como ela queria ser enterrada, com que roupa, como, com onde, que... Ela deixou todas as vontades dela. E detalhe, quando ela viu que a gente ia continuar junto, que a gente não ia se separar, que eu descontei o chifre, ela ficou revoltada, falando como que o meu marido continuaria comigo, sendo que eu botei chifre na cabeça dele, sendo que eu tava descontando meu chifre. E aí ele falou que não, que foi elas por elas, que a gente errou, que não sei o quê, mas que tava... A gente errou. A gente errou. Ele errou, eu errei junto com ele. Tranquilo, a velha foi de arrasto, a abençoada, e aí veio a surpresa de que ela tinha um testamento com as últimas vontades dela. Gente, as últimas vontades dela, ela simplesmente queria que a menina fosse pra casa dela, ficasse lá o período da resolução do enterro e que ela cuidasse de tudo junto com o filho. A menina ajudou da maquiagem, a roupa, o caixão, as flores, o dia, a missa, o enterro, tudo! Tava tudo escrito. Eu tive que aturar a menina dentro da casa dela comigo e com meu marido, né? Porque meu marido ficou abaladíssimo, então eu tinha que ficar acompanhando ele. Onde ela era a única que tinha autorização pra cuidar de tudo. Ela que cuidou de tudo, escolheu tudo, fez tudo bonitinho e eu ficando lá do meu marido. Aí toda hora ela vinha pedindo a opinião dele, que não sei o que. Isso porque ela era minha amiga, tá? Eu tive que aturar ela mais ou menos uma semana. Depois, uma semana, ela ficou... Presta atenção, ela ficou 7 dias na casa da minha sogra pra poder acompanhar a missa de 7 dias. Por quê? Porque ela morava em outro estado. Depois de toda essa confusão, ela simplesmente se mudou. Ela morava em outro estado. E aí ela veio, ficou na casa dela, dormiu lá, acompanhou o meu sogro, como se ela fosse a nora, sabe? Perturbando a minha vida. Aí abraçava ele toda hora, eu sinto muito, não sei o que, ele desviava, tentava sair e tal. E ela em cima o tempo todo. Gente, eu passei tanta raiva, que eu juro pra vocês que eu enfrentei a fila pra cuspir no cachorro. Fiz questão. Ai, mãe, que pecado. Pecado era o que eu tava aturando, o sangue de barata que eu tava aturando. No fim, acabou, né, a missa dos 7 dias, ela foi embora. No fim, ela teve que aceitar que ele não queria ficar com ela, que ele queria ficar comigo. E foi isso, gente. Se eu descobrir que ele me chifrou de novo, eu chifro ele, é isso. Tinha uma freguesa me devendo, já tinha um bom tempo. E como ela morava próximo da minha casa, eu resolvi ir lá pessoalmente pra poder cobrar ela. Só que aí eu tive uma surpresinha. E eu entendi o porquê que ela não estava me pagando. Ela se achou no direito. Eu trabalhava de CLT. E a gente sabe que CLT tem que dar um jeito de fazer um extra que é pra poder dar jeito nas contas. E aí eu fazia o quê? Eu vendia Avon, eu vendia Natura, eu vendia Boticário, eu vendia tudo. Eu adoro, eu vendia tudo quanto é coisa que dava pra poder vender de revista, eu vendia. Eu batia na porta da casa dos outros quando eu tava de folga oferecendo revista e não sei o que e tudo mais. Ali pela vizinhança, a gente morava ali, todo mundo conhecia todo mundo. E tinha uma querida que ela era minha vizinha na época. Então ela comprava muito comigo. Eu sempre vendia pra ela. E aí uma vez, ela comprou, né, comigo. Só que logo em seguida, ela se mudou. E ela falou, fulano, eu me mudei, né? Ela foi morar, tipo assim, umas 2 ruas depois da minha. Falou, olha, eu não esperava essa mudança, o dono pediu do nada, que não sei o que. Sendo que eu devia ter desconfiado. Porque pra você sair de uma casa, você tem que esperar no mínimo 30 dias. O cara não pode pedir a casa, hoje eu tô afim que você saia, mede teu pé. Não é assim que as coisas funcionam. Mas eu acreditei nela porque ela era minha vizinha. Eu conhecia ela desde nova. Ela sempre comprou as coisas comigo, sempre pagou direitinho. E ela falou, fiquei apertada, tive que alugar uma casa, tinha que dar isso, tinha que dar aquilo, frete isso, não sei o que. Eu não vou conseguir te pagar esse mês. Eu falei, tranquilo.
eu pago e mês que vem você me paga quando você desapertar. Paguei lá o meu boleto, ela não tinha pegado assim tanta coisa, ela tava me devendo mais ou menos uns R$ 290, que faz falta pra mim, com certeza, mas não era tanta coisa, eu fui lá e paguei. E aí, falei pra ela, ó, paguei, quando você desapertar, você me manda. E ela falou, não, eu recebo dia 15 eu te pago, não sei o que, tá. Deu dia 15, ela não pagou, falou que ia receber dia 30. Deu dia 30, ela também não pagou. Foi o outro mês, dia 15, dia 30, dia 15. E eu fiquei assim durante 4 meses, dia 15, dia 30, dia 15, dia 30, e nada dela me pagar. E eu não via mais ela na rua, ela me via, ela saía correndo, atravessava a rua e nada dela me pagar. Aí num sábado, eu tava nas minhas 3 sexta-feira, mandei uma mensagem pra ela, nem um pouco educada, cobrando meu dinheiro. E ela simplesmente falou pra mim que ela não tinha mais obrigação de me pagar. Eu falei, como assim ela não tinha mais obrigação de me pagar? Peguei o endereço dela com uma conhecida da minha mãe, porque eu não sabia exatamente onde ela morava. E amor, fui lá, linda e bela, meio-dia, sol rachando, bater na porta da casa dela. Quando eu cheguei lá, eu entendi o porquê que ela tava achando que ela não tinha mais obrigação de me pagar. Fui eu, linda e bela, amor, no sol quente, atrás dos meus R$ 290. Aí andando, não sei o que, cheguei na porta da casa dela, comecei a bater e ela, amor, nada de me responder. Só que a casa dela era um portãozinho, e aí você descia uma escada enorme, pelo que eu tava vendo, e lá embaixo, no fundo, era a casa dela. E aí eu me esgoelando lá, gritando, não sei o que, não sabia se ela tava escutando ou não. A vizinha saiu pra fora e falou assim, amiga, quando você, pra poder entrar aí, você tem que entrar em contato com ela, porque lá no fundo ela não vai escutar. Só que aí ela olhou bem pra minha cara assim e falou assim, veio atrás do seu marido, é? Eu fui atrás de Juju. Gente, Juju tava trabalhando, falou pra mim que aquele sábado era plantão dele e que ele iria trabalhar na empresa. Saiu de casa às 6 horas da manhã. Como assim vim atrás do meu marido? Aí eu já olhei pra cara dela e falei assim, o quê? Como assim vim atrás do meu marido? Ela falou, ué, teu marido tem frequentado aí. Achei que você descobriu e tava vindo atrás dele. Gente, meu tubinho quase saiu do meu popote e saiu correndo. Eu falei, como é que é? Ela falou assim, eu falei, o quê? Gente, eu pulei o portão. O portão era alto, pois eu pulei o portão, desci as escadas com o capiroto. A porta da casa dela em si estava aberta, saí entrando, subi as escadas procurando onde estava vindo o barulho e eles estavam na maior furenfação. Quando eu cheguei, eu não acreditei. Eu comecei a berrar. Ali eu não perguntei, né? A gente bate depois, pergunta. A gente bate primeiro, pergunta depois. Fui dando nos dois, não queria nem saber. Não tinha ninguém pra separar, então apanharam até eu me cansar. Aí depois que eu me cansei, a bonita falou, eu falei pra você que eu não tinha mais obrigação de te pagar, porque o seu marido veio dar em cima de mim e o seu marido disse que a dívida estaria perdoada se eu, furenfasse com ele. Como eu não estava fazendo nada, eu topei. Agora, se você não tem comunicação com o seu marido, aí já não é problema meu. Ela apanhou de novo pelo abuso. Falei que agora ele não era mais meu marido e que ela podia ficar com ele pra ela. E ele falando que não sabia de dívida nenhuma, que isso era mentira, que ela seduziu ele, que ele era inocente. Homem de 40 anos, não sou inocente, ela me seduziu, foi sem querer, tropecei e caí na xerelex. Nesse dia ela me pagou os R$ 290, tá, amor? Porque eu dei nela até ela me pagar o dinheiro. Ela fez um piquezinho pra mim na hora. Dei nele também, até ele também me fazer, já que ele já tava tomando a dívida no nome dele. Fiz ele me pagar também. Saí de lá com mais do que ela devia me pagar. Pulei o portão de volta, fui embora pra casa. Vocês acham que eu deixei ele pegar as coisas dele? Tranquei a casa, peguei tudo dele, botei, eu fiz uma fogueira no terreiro. Me separei, só que eu descobri que eu era corna. Eu fui no shopping desmascarar meu marido que estava me traindo e descobri que ele estava no shopping passeando com a querida da amante dele. Só que quando eu cheguei lá, ela teve uma surpresinha também, porque eu fui com prints, eu fui com foto, e a surpresinha não estava nem relacionada a mim, tá? Porque de mim ela sabia. Eu gosto, assim, de ver gente caindo do cavalo, a amante, o marido, e mais quem tiver que acompanhar. Estava eu, né, casada há 10 anos, fazendo das tripas coração pra poder sustentar a casa junto com o Jurandir, porque eu nunca deixei absolutamente nada nas costas dele, porque eu era uma mulher de verdade que não se aproveitava de macho. E aí um belo dia, eu nunca desconfiei de nada, até porque a gente tinha tanta dívida que eu nem pensei que Jurandir ia pensar na possibilidade de ter outra mulher. Ele tava dando conta nem de mim, tanto na furenfação quanto financeiramente, que ele não tinha dinheiro pra criar, né, nem os nossos filhos. Ele ia arrumar amante, mas homem sempre entrega o pior daquilo que a gente espera. Então é óbvio que quando ele quer dar um jeito. Estava eu em casa, o Jurandir falou pra mim que tava fazendo extra, era um sábado, segundo ele, que ele ia ser um extra muito bom, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, tranquilo. Comecei a receber um monte de mensagem aleatória, uns
prints aleatórios de conversa, amor. Dele chamando pra ir pra casinha. Dele falando que paga isso. Não, eu pago o material escolar do seu filho. Não, eu te levo em tal lugar. Não, você quer uma mochila pro seu filho? Enquanto os meus filhos, eu tava fazendo das tripas coração pra comprar material escolar. Eu tinha 3 filhos com aquele cidadão. Eu não errei só num, não. Eu tive 2, depois pra ter certeza eu tive mais um. Meus filhos são uma bênção, graças a Deus. Mas a nossa situação financeira não permitia 3 filhos. Mas eu quis saber? É claro que não, porque na hora de, tava bom. Na hora de revirar os olhos, tava ótimo. Aí, beleza, comecei a receber um monte de print, foto, conversa dele com uma mulher que eu nunca vi na minha vida. Meu telefone toca, como conseguir o meu número, eu não sei. E aí era uma voz de uma mulher, ela falou, seu marido está no shopping com fulano agora, eles estão lá passeando, se divertindo. Eu falei, Nes posso, Jurandir, tá trabalhando pra fazer extra. Ela falou, então vai lá, o endereço é tal. Eu falei, tranquilo. Passei na lojinha do lado que tirava xerox, mandei imprimir todas as conversas, os prints, tudinho, as fotos que tinham me mandado. Cheguei eu no shopping, lindo e belo, e comecei a procura, porque o shopping é enorme, né, gente? Então não tinha como eu saber onde estava Juju. Até que meu cell phone toca novamente. Era a mesma mulher que tinha me mandado a mensagem e falando, eu sei que você tá indo no shopping, eu sei que você tá procurando o seu Jurandir, ele está na praça de alimentação, está fazendo lanche em fast food. Eu falei, tranquilo. Sabe onde ele tava? Nos Girafas. Jantando nos Girafas. Jantando não, gente, perdão, almoçando nos Girafas. Fui quente, queridos, fui ali, retinho, quente, já sabia onde era o Girafas, estava acostumado a frequentar aquele shopping, fui. Quando eu cheguei, que eu avistei, ele realmente estava lá, com uma mulher que eu nunca vi na minha vida. E detalhe, as fotos que eu recebi não era a mesma mulher. Eu achei que ele tava no shopping com essa mulher e alguma alma abençoada tinha vindo me contar. Não, eu olhei assim de longe, olhei pra mulher, olhei pra foto e falei, mas não é a mesma candenga. Como assim? Então são duas? Aí eu fiquei meio perdida. Cheguei lá, já comecei a bater no palma, falando que bonito, né, querido? Derrubei os pratos de que eles estavam comendo tudo. A mulher já se assustou, mas ela já sabia que ele era casado. Sabia que era o momento dela tomar uma peia, porque a fiel tinha descoberto tudo. Só que aí a gente teve uma surpresinha. Dei umas bolachas nela, derrubei tudo, dei uns bolachas nele também. Ele tentando explicar, falando que não, que era mal entendido, que ela era uma colega de trabalho, que eles estavam ali conversando, sabe? Tentou meter dessa pra mim, serinho ele. Só que na hora que eu joguei os prints em cima da mesa, falando, e outra, aqui, querida, não é só com você não, tá me traindo com essa daqui também, se você tá achando que você é a única, tá bom, meu anjo? E aí, na hora que ela olhou pras fotos, a mãe, ela ficou ofendidíssima. Sabe quem que era? A mulher da foto era a tia dela, que era confidente dela, que ela contava tudo. Por isso que a mulher sabia cada passo dela, que inclusive sabia que ela tava no shopping fazendo o quê, com quem, onde, quando, que horas. Tinha acesso a todas as conversas e também estava pegando meu marido. E por que que ela fez isso? Pra eu descobrir. Ela descobrir que os dois estavam juntos, né? Terminar com ele e ela ficar com ele. E eu falei, gente, essa disputa toda por causa de um lascado. Por conta de um lascado que não consegue sustentar nem os filhos dele. Falei, pode ficar tudo pra você, amor. Peguei as minhas trouxas, fui embora pra minha casa, joguei ele pra fora, né? A mulher ficou lá ofendidíssima, brigando com ele, discutindo com ele, não sei o que ela descobriu uma traição em cima da traição que ela tava fazendo comigo. Botei ele na justiça e hoje 30% do mísero salário que ele ganha é meu. E com isso eu descobri que eu era corna e a amante também descobriu que ela também era corna. Amém. Todo mundo chifrudo.